Olá a todos, eu desejo que a paz e o amor de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família hoje e sempre. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o cuidado e a presença de Deus na vida do ser humano. E eu quero dar como exemplo aqui os israelitas, lá no capítulo 13 do livro de Êxodo, a partir do versículo 21, e fala assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluias. Aqui nós vemos que o Senhor nunca tirou ali, diante da face do povo, a coluna de nuvem nem a coluna de fogo. Por quê? Porque estava ali para guiar aquele povo, para cuidar. E nós vemos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, porque no deserto, imagina, durante o dia, aquele sol terrível, aquele calor horrível. E Deus colocou ali a coluna de nuvem para proteger aquele povo. E à noite, no deserto, dizem que é uma temperatura baixíssima. Então você vê aqui o contraste do dia, muito calor, e à noite muito frio. Então à noite Deus colocava ali a coluna de fogo para cuidar, para proteger aquele povo. E se você ler aqui no capítulo 13, você lê um pouquinho também antes, você vai ver que aquele povo, eles saíram lá do Egito, porque Faraó não queria deixar eles partir, porém Deus usa Moisés ali para falar com Faraó. Aí tem as pragas que Deus envia, até que Faraó deixa que o povo saia. Então o povo sai e vão ali, estava ali no caminho. E quando eles estavam lá, Deus colocava essa nuvem para proteger. Irmãos, muitas vezes há pessoas que falam assim, que está passando no deserto. O deserto significa passar por momentos difíceis. Imagine aquele povo que antes estavam lá no Egito, porém estavam como escravos, mas não estavam sofrendo, que eles estavam ali naquele deserto. E Deus cuidava de tudo. Aqui você vai folheando e você vai vendo, né? Deus mandava o maná, Deus mandava as cordonizes, Deus mandava água, Deus preparava tudo. Porém, Deus mandava carne, mas tinha momentos que aquele povo estava ali murmurando, que aquele povo estava reclamando. Se você ler um pouquinho antes aqui no versículo 17, eu li para você o versículo 21, mas no versículo 17 nos fala assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Porque Deus já conhecia o coração daquele povo, Deus já conhecia quais as atitudes que eles iriam tomar. E na primeira dificuldade, a tendência deles seria voltar. Às vezes em nossa vida também, na primeira dificuldade que enfrentamos, a tendência é desistir. Às vezes na primeira dificuldade que nós passamos, a vontade, o desejo é desistir, é parar com tudo. E Deus tem uma bênção lá na frente esperando por nós. Então, essa palavra do Senhor, ela fala muito ao meu coração, porque ela mostra o cuidado de Deus para conosco. Porém, aquele povo ali era um povo que volta e meia estava murmurando, volta e meia estava reclamando ali. E aqui numa outra passagem, lá no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 34, fala assim, isso aqui é o que Deus estava falando para eles. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e conhecereis o meu apartamento. Então aqui Deus estava falando para eles, porque numa época, num tempo em que eles levariam apenas questão de dias, 40 dias, porque dizem que não era tão distante
ali de onde eles estavam, sair do Egito para onde Deus queria colocar eles. Porém, por causa da murmuração daquele povo, da reclamação, Deus ali cuidando deles, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandava o alimento todos os dias, Deus cuidava ali com a coluna de nuvem, a coluna de fogo, e ainda assim o povo reclamando. Então, por causa da murmuração, o povo pagou um preço muito alto. Você depois leia o capítulo 14 e você vai ver por que Deus falou essa palavra aqui. Porém, a palavra de Deus é fiel e Deus nunca se afastou daquele povo, mesmo quando eles estavam ali reclamando. E Deus estava sempre ali, a coluna de fogo estava sempre ali. O povo se movia, a coluna se movia. O povo parava, a coluna parava. Ou seja, quando nós nos movemos para o Senhor, Deus também se move até nós. Quando nós nos movemos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Deus se move até nós e as suas bênçãos vêm sobre nós. O cuidado de Deus vem para cada um de nós, mas é necessário que a gente tenha aquele cuidado de obedecer a palavra de Deus. É necessário que a gente tenha o cuidado de olhar para a palavra, de aprender e obedecer o que o Senhor quer para nós. Porque muitas vezes Deus tem uma bênção para nós bem lá na frente, mas por causa da dificuldade enfrentada no presente, a nossa tendência é querer desistir. Às vezes a tendência do ser humano é reclamar, às vezes a tendência do ser humano é falar que não quer mais, que já desistiu, mas Deus, quando ele mostrou aqui para esse povo, né, Deus chama eles, porém Deus já estava mostrando aqui para eles, aqui em Êxodo, que eles teriam, Êxodo 13, Deus já estava falando para eles que eles poderiam desistir. Então Deus vai para eles e fala aquela palavra, né? Aqui no versículo 17, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Então Deus sabe do que Ele tem para nós. Deus sabe da bênção que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. E para que a gente não se arrependa, não volte atrás, muitas vezes é preciso que Deus tome uma atitude que para nós, aos nossos olhos, parece que que nós vamos passar uma situação difícil, parece que é uma atitude difícil, mas Deus tem uma bênção lá na frente. Deus tem uma bênção para a tua vida. Não desista, não reclame, não murmure como fez aquele povo, porque ali quando o povo se movia, a nuvem de Deus se movia também. Quando o povo se movia, quando o povo perseverava ali, Deus se movia para eles. A bênção de Deus estava ali, a proteção de Deus estava ali com eles. Porém, quando o povo parava, também parava a nuvem de glória, a nuvem do Senhor. Quando o povo parava ali, também estava parado ali a coluna de nuvem e a coluna de fogo ali. Então, onde quer que eles estivessem, ali estava a proteção do Senhor. E onde quer que você esteja, a proteção do Senhor está sobre a tua vida. Onde quer que você vá, a proteção do Senhor está ali sobre a tua vida. Onde quer que você se mova, Deus está se movendo a teu favor. Mas mova-se em direção a Deus. Mova-se até o Senhor com a tua fé. Amém? Quero ficar até aqui. Um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe sua vida.